O estoicismo na prática, como ter paz mesmo quando tudo está dando errado. A vida é imprevisível e muitas vezes cruel, e não importa o quanto você planeje, um dia o chão vai sair debaixo dos seus pés. E quando isso acontecer, a pergunta que realmente importa não será por que isso aconteceu comigo, mas sim como eu vou reagir agora. Porque o estoicismo nos lembra que não temos controle sobre quase nada do que acontece ao nosso redor, mas temos controle total sobre como escolhemos lidar com o que acontece. E essa é a chave para ter paz mesmo quando tudo parece estar desmoronando, pois a maioria das pessoas vive acreditando que a paz depende de ter dias bons, de tudo sair conforme o esperado, de não haver problemas. Mas a verdade é que esperar por uma vida sem dificuldades é o mesmo que esperar que o oceano fique sem ondas. E a primeira lição estoica é clara: pare de tentar controlar o que não está nas suas mãos. Porque cada vez que você luta contra o inevitável, você perde energia, perde tempo e perde a sua paz. E se você quer mudar a forma como vive, precisa aprender a separar o que está sob seu controle daquilo que não está. E essa é uma pergunta simples que pode transformar seu dia. Isso depende de mim? E se a resposta for não, solte, aceite, siga. E se a resposta for sim, então haja imediatamente, sem procrastinar, porque o estoico não perde tempo se lamentando por muito tempo. Ele foca na ação que pode tomar. E isso não significa que ele é frio ou insensível. Significa que ele é lúcido o suficiente para não se afogar em sentimentos que não resolvem nada. E quando tudo está dando errado, é aí que a filosofia estoica mostra seu verdadeiro valor. Porque qualquer um consegue manter a calma quando tudo vai bem, mas é na tempestade que o marinheiro experiente se revela. E o estoico é esse marinheiro, ajustando as velas e aceitando que não pode mudar a direção do vento, mas pode mudar a forma como navega. E para aplicar isso na prática, comece treinando sua mente todos os dias para lidar melhor com as frustrações pequenas, não reagindo impulsivamente quando alguém te irrita, não se deixando levar por notícias que você não pode mudar, não gastando horas discutindo sobre o que não está no seu alcance, porque quando você domina as pequenas reações, está se preparando para enfrentar os grandes desafios com serenidade. E outra lição estoica é entender que nada é permanente, nem a dor, nem a alegria, nem as vitórias, nem as derrotas, e é justamente por isso que não vale a pena se apegar demais aos momentos bons nem se desesperar nos momentos ruins, porque tudo passa, e quando você entende isso, ganha leveza, e mais do que isso, ganha liberdade, e sim, você vai perder pessoas, vai perder oportunidades, vai perder coisas que ama, mas isso não precisa destruir você, porque nada é realmente seu, tudo é emprestado pelo tempo. E é por isso que o estoico aprende a viver com gratidão pelo que tem agora, sem se apegar ao ponto de sofrer quando inevitavelmente perder. E essa atitude não é frieza, é amor verdadeiro. Porque amar de forma estoica é valorizar intensamente enquanto se tem, mas aceitar serenamente quando se vai. E isso vale para pessoas, situações e até para a própria vida. E nesse ponto, é impossível falar de estoicismo sem falar da morte. Porque os estoicos praticavam o memento mori. Lembre-se que você vai morrer, não para viver com medo, mas para viver com urgência, para não desperdiçar dias com coisas sem importância, para falar o que precisa ser dito, para fazer o que precisa ser feito, para viver com propósito agora, porque ninguém tem o amanhã garantido. E se você está ouvindo isso agora, respira, olha ao redor e entende que estar vivo já é uma vitória. Porque já houve dias em que você achou que não suportaria, e mesmo assim, você está aqui, de pé, e talvez até mais forte. E a força estoica vem justamente desse reconhecimento. Eu não controlo o mundo, mas controlo a mim mesmo. E é esse autocontrole que impede que as tempestades da vida destruam a sua paz. Então, da próxima vez que tudo parecer estar dando errado, não se pergunte por que eu. Pergunte o que eu posso fazer com isso, porque cada obstáculo é também uma oportunidade. Cada perda é um chamado para a gratidão, cada dificuldade é um campo de treino para a virtude. E é assim que se pratica o estoicismo no dia a dia, não com discursos bonitos, mas com escolhas firmes. E se você escolher todos os dias agir com coragem, falar com honestidade e viver com disciplina, vai descobrir que a paz que procura nunca esteve nas circunstâncias, mas sempre esteve dentro de você, esperando que você parasse de lutar contra o que não pode mudar e começasse a mudar o que pode. E no final, quando tudo parecer caótico, você poderá dizer: não controlo o vento, mas controlo minhas velas, e isso basta para seguir em frente.